Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Hoje eu quero começar o vídeo com uma pergunta bem sincera pra vocês aqui, ó. Quantas vezes vocês já ouviram alguém falando um negócio assim com muito orgulho? É porque lá em casa é todo mundo italiano, né? Você sabe como é que é, a gente fala alto, expansivo, né? Porque você sabe, minha avó era portuguesa, ela tinha um tempero que ninguém fazia igual. A gente aqui não corta o macarrão não, porque, nossa, se a minha nona visse, ela infartava se você cortasse esse macarrão aqui. Você não sabe o que é pizza de verdade. Isso aqui, ó, isso aqui que é tradição, entendeu? É cultura. Rapaz, eu fico pensando, parece até que a Europa mandou pra cá, pro Brasil, uma distinta raça superior das pessoas mais nobres que poderiam estar lá naquele país. Praticamente um desfile de moda, né, de Milão, Sevilha, não sei o quê. E eu vou te falar que eu até pensava bastante sobre isso, né? Porque o pessoal falava assim, então deve ser muito chique mesmo, o que é isso? Esse povo aí, ele é diferenciado. Até o dia que eu parei e me perguntei assim, não, beleza, tudo bem, mas então por que esse povo que tava tão bem lá, eles vieram parar aqui no Brasil? Que vamos combinar, né, gente? Se você tá lá, de boa, na Itália, em Portugal, comendo prosciutto, andando pelas vielas de Viena, tomando aquele espumante, pra que você vem morar em Lavras? Nada contra Lavras, comida muito boa, mas vocês entenderam meu ponto. Foi aí que eu descobri um trem daqueles de dar um chacoalhão assim, um baque na cabeça, eu tô vendo estrela até agora. A sua avó mentiu pra você. Não acredito no que eu vi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Ou melhor, ela só contou um pedacinho da história que ela conseguia carregar. E não me entenda mal, não tô falando mal da sua vozinha, não é culpa dela, não. É porque no meio de tanta dor, tanto vexame, tanta miséria, né, o orgulho acabou inventando uma memória mais bonita. Mas hoje, meu filho, nós vamos servir um cafezinho, puxar a cadeira, você vai sentar e nós vamos contar essa história direito. Bora entender por que a Europa empurrou os filhos dela de lá e o Brasil aceitou de bom grado de cá. Spoiler, não teve nenhum abraço de boas-vindas. É hoje no Nerd Show. Você já percebeu como que muita gente fala que é descendente de europeu parecendo que ganhou uma estrela Michelin na certidão de nascimento? Parece. Não, eu até te entendo, porque se você for olhar a história, os feitos desse povo é de cair o queixo mesmo. Portugal, por exemplo, é um dos países mais antigos da Europa. Ele foi fundado em 1143, numa época em que o Brasil não estava nem no saco do pai dele. Eu tinha que usar isso. E mesmo sendo pequeno, bateu de frente com a Espanha, bateu de frente com o Marrocos, praticamente com o Oceano Atlântico ali inteiro. Você sabia, por exemplo, que Portugal ganhou uma guerra contra a Espanha mesmo estando em minoria? Foi a Batalha de Aljubarrota em 1385, que foi um dos maiores, quem diria, hein, da história militar de Portugal e inclusive da história. Era pra eles perderem, mas eles ganharam, né? Na coragem, no grito, e foi. E nem preciso falar da era das navegações, né? Porque no século XV, quando o pessoal tava falando sobre a Terra plana, não sei o quê, apesar que a gente tá falando isso até hoje, né? Eles estão na mesma altura? Teoricamente sim e teoricamente não. Os caras já estavam lá navegando, caçando o caminho para as Índias e explorando um monte de coisa. Foi com Portugal que o mundo ficou redondo, literalmente. Agora, vamos falar da Itália? Porque a Itália é uma covardia. A Itália é praticamente o berço cultural ocidental. Roma, por exemplo, dominou metade do planeta antes de Cristo ter nascido. Os caras já tinham esgoto encanado, já tinham tribunais, já tinham estádios, já tinham calendário, enquanto o resto da Europa estava lá tentando não morrer de frio. E depois que o Império Romano caiu, eles foram lá e inventaram o quê? O Renascimento. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Galileu, Botticelli, Dante, Maquiavel. Você gosta de arte, ciência, matemática, arquitetura, design e macarronada no final do dia? Você tem que agradecer a Itália. Obrigado. Além disso tudo, ainda tem o vinho, tem o jantar com velas, o romance, o pão quentinho com azeite, né? O jeito de falar que parece que eles estão dançando, né? Até briga em italiano parece aquele filme do Jack Chan, tudo coreografado. Se a gente parar pra pensar bem, né? Quem descende desse povo tem todo motivo pra ficar orgulhoso com o peito cheio. Mas
Mas aí, se a Europa é esse espetáculo todo aí que nós estamos falando, por que esse povo largou tudo e veio aqui pro Brasil? A resposta já vem. E é bem capaz dela ser bem diferente daquelas histórias que o pessoal te conta no almoço. Deixa eu te contar então uma coisa que pouca gente te conta nas reuniões de domingo. Tô parecendo coach agora, ancorando alguma coisa, né? Mas não é, não. Na Europa, de verdade mesmo, ninguém paga pau pra Portugal e pra Itália. É difícil de aceitar? Sim. Mas é a verdade. Gente, sério mesmo, enquanto aqui tem muita gente se orgulhando do seu sobrenome D'Amico ou de Souza, né, que vem do italiano, no caso, o pessoal da Europa olha e pensa assim, sabe aquela sensação de tipo... Tá bom. É meio elegante, mas é meio... É um desprezo educado. Na prática, Portugal e Itália são considerados os primos bagunçados da União Europeia. Um estudo publicado pela European Social Survey eu falo inglês. mostrou que entre os próprios europeus, Portugal era o país com menor percepção de influência cultural e econômica do bloco. E a Itália, apesar do peso histórico que ela tem, normalmente ela é apontada como um dos países mais caóticos politicamente, com os governos meio instáveis, a economia meio emperrada, umas coisas meio de mutreta. Nos anos 2000, ela ganhou até um apelido por um colunista de jornal lá, como se fosse a Grécia com marketing melhor. Mas agora que você deve estar se perguntando assim, gente do céu, mas como que esses dois gigantes, né, com tanta história e tal, chegaram nesse ponto? Pois é, aí que o caldo começa a entornar. Vamos começar por Portugal. Então, depois de dominar um tanto de território, né, que nem no War, enriquecer com ouro, especiaria e escravidão, Portugal meio que estagnou, né? Tipo, não investiu em tecnologia, nem em indústria e nem em educação pública. Ele ficou preso a um modelo colonial baseado em exploração. E quando perdeu suas colônias, acabou que ele perdeu a renda dele. Em 1800, Portugal tinha um dos menores índices de alfabetização da Europa. E no século XIX, enquanto França, Inglaterra e Alemanha estavam mergulhando ali na Revolução Industrial, Portugal ainda era um país rural, atrasado e endividado. Pra você ter uma ideia, nem ferrovia direito tinha. O Império Romano, gente, foi gigantesco, foi grandioso. O Renascimento foi uma explosão de arte, ciência e cultura. Mas o problema é que a Itália moderna não herdou esse superpoder. Herdou a sombra disso aí. Quando a Itália finalmente se unificou em 1861, já estava atrasada em tudo. Não tinha exército forte, não tinha uma indústria sólida, e o norte e o sul do país pareciam dois mundos diferentes, tipo, brigando entre eles o tempo inteiro. Resultado disso? Uma bagunça política, pobreza extrema no sul, epidemias de doenças, tipo malária, cólera, e uma taxa de analfabetismo que beirava os 60% em algumas regiões. Ou seja, enquanto tem brasileiro achando que ser descendente de italiano é o auge do prestígio, o europeu da época olhava para Portugal e Itália e pensava, quem dera eles vivessem igual franceses, alemães ou ingleses, né? Nossa, ia ser tão bom. Com todo esse histórico, a gente começa a perceber uma coisa que ninguém contava. Aqueles países que nossos avós tratavam como sendo o berço de tudo, né? Estavam tentando sobreviver com o que ainda tinham de valor, tipo fazendo penhora. E quando apareceu uma chance de largar isso aí tudo e ir para um país tropical do outro lado do oceano... Mas tem uma coisa que a gente tem que tratar com seriedade aqui. Não é só porque a sua avó tá mentindo pra você que ela também não merece, né, nesse Dia das Mães, receber um agrado. Porque vó também é mãe. A sua mãe também é mãe, vai virar avó. E hoje em dia tem até mãe de pet, né? É polêmico, mas que tem. Que tal se nesse Dia das Mães o presente for genuinamente brasileiro? A Insider é uma marca de roupa brasileira que possui muita tecnologia. Por exemplo, essa aqui é a Tech T-shirt. Se você me encontrar na rua qualquer dia, é bem possível que eu esteja usando essa camiseta. Porque ela desamassa no corpo, você termina de lavar, ela fica bonitinha, porque ela não desbota, essa aqui tem mais de um ano. Ela tem uma tecnologia que evapora muito o suor, você não vai ter problema nenhum com isso, em feder, né? E além de tudo, lá você consegue resolver o presente para todo mundo, para sua mãe que gosta de malhar igual a minha, para sua mãe que não gosta tanto assim, e até para você pedir aproveitar o frete, né? Porque ninguém é de ferro. Tem várias coisas no site
que eu vou deixar inclusive o link aqui embaixo, o QR Code aqui em cima, e vou te dar um grande presente, que é o cupom NERDSHOW, que vai te conferir em todo o site da Insider 15% de desconto, tá? Usa isso que com certeza sua vovó ou sua mamãe vão ficar bem felizes com esse presente. Agora, vamos conectar os pontos aqui. Se Portugal e Itália estavam mal das pernas, por que esses governos começaram a incentivar tanto que esse povo fosse embora? Simples, porque o povo dava gasto. O povo não dava retorno. O sul da Itália, por exemplo, o pessoal não sabia nem ler nem escrever, estava passando fome e estava tendo surto de cólera. E o governo recém-unificado pensou assim, nossa senhora, mas como que vamos fazer alguma coisa? Não tenho como fazer nada, não tem emprego para esse povo. Eles não queriam lidar muito com isso aí não, sabe? Então eles fizeram o quê? Criaram agências oficiais de imigração. Mandar esse povo para as cucuias. Cucuias, prazer, Brasil. Isso mesmo, fazer programas públicos para incentivar e facilitar que o povo conhecesse a porta da rua que é a serventia da casa. Teve lugar que cartaz foi pendurado em praça pública com os seguintes dizeres: vá para o Brasil, lá tem terras férteis, casa própria e salário garantido. Olha o carro da pamonha, 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 pamonha. Nugem, mas que mentira cabeluda, hein? Jesus toma conta. Aí eles chegavam aqui, eram jogados numa fazenda, num sistema de parceria, onde o patrão vendia tudo fiado pro imigrante com juros, e no fim do mês o sujeito tava devendo até as cuecas, muito mais do que quando ele chegou. Vou falar com vocês, gente, tem até foto aí histórica de imigrante meio que todo amontoado em alojamento, parecendo o campo de concentração light. E olha que isso foi no estado de São Paulo, hein? A capital do progresso e tal. Vai vendo. Já em Portugal, o governo via a imigração como uma válvula de escape. Em 1880, um terço dos portugueses do norte já estavam se preparando de mala e cuia para emigrar. E Portugal chegou a fazer um acordo oficial para ajudar essa saída aí, né, com o governo do Brasil e tal, assim, aqui, já entendi, beleza. Agentes de recrutamento passeavam pelas vilas, né, falando assim, olha só, é de graça, você pode ir, eu te dou a passagem e tal. Um novo começo. Só que passagem grátis era tipo taxa zero de cartão de loja. Na prática, você pagava com trabalho escravo disfarçado. Gente, mas e o povo? Vocês acreditam que muita gente embarcou sem ter a mínima ideia para onde que estavam indo? Imaginava encontrar uma cidade, né, terra própria, salário. Encontrou café, alojamento sem banheiro e uma enxada. E só. O trauma foi tão grande que muitos nunca contaram essa verdade para os filhos deles. Eles preferiam muito mais falar que vieram fazer a América, né? Que eram corajosos trabalhadores e tal, né? Os caras, né, abrindo caminho no meio do mato. Mas na verdade é que eles vieram enganados e eles foram usados. Então tá, a gente entendeu por que eles vieram para cá. Mas onde que tá o Brasil nessa história? Por que o Brasil queria tanto esse povo aqui? Será que foi campanha do agasalho, solidariedade? Ou será que tinha mais coisa escondida nesse convite? Agora pensa comigo aqui um negócio, ó. Se o Brasil tinha acabado de abolir a escravidão, se o Brasil estava falido, sem estrutura, sem planejamento, por que ele quis trazer o povo da Europa para cá, gente? Porque o Brasil não queria só substituir a mão de obra, ele queria substituir a cor da população. É muito triste, mas isso não é teoria da conspiração, não. Tá nos documentos. Pra você ter uma ideia, em 1911, o governo do estado de São Paulo escreveu, abre aspas, é desejável o sangue europeu do sul para o progresso da nação. Ou seja, quanto mais branco, melhor. Porque depois da escravidão, a elite social e econômica aqui do Brasil falou assim, nossa senhora, mas nós estamos ferrados agora. Como é que nós vamos manter esse controle social aqui sem corrente, né? Eles precisavam de uma nova engrenagem, que fosse barata, que fosse obediente e que ajudasse a melhorar a aparência do Brasil aos olhos da Europa. Foi aí que surgiu o tal sistema de parceria. Muitas aspas aqui, né? Um nome muito bonito, mas na prática é quase um novo tipo de escravidão, só que agora com contrato.
O imigrante europeu chegava aqui devendo a passagem, o alojamento e a comida, e acabava preso numa lavoura de café trabalhando feito um condenado. E isso por anos, sem saber ler, sem saber escrever, não sabia nem quando que ele ia parar, sabe? Doidão. O Brasil não tava dando oportunidade, o Brasil tava usando. Igual aquelas vilãs de novela que é ruim, que tem o oi junto. E o mais perverso disso tudo é que foi usado como dado um presente, né? Ah, olha só como é que nós somos legal e tal. O que muita gente não te conta é que você não é neto de um herói europeu. Você é neto de uma pessoa que foi usada até o osso. E mesmo assim, sobreviveu. E isso muda tudo. Porque agora que você entendeu o plano da elite, a gente precisa falar de gente que nem teve a chance de inventar um passado bonito. Enquanto algumas famílias falavam com orgulho: ah, a gente veio da Itália, meu bisavô era de Lisboa, chegou aqui com a mão na frente e outra atrás, outras famílias no Brasil cresceram no silêncio. Um silêncio que não era escolha, é um silêncio que veio do DNA. Silêncio de quem não tem árvore genealógica, de quem nunca viu uma foto antiga e quem nem sabe o nome do próprio tataravô. Você sabe por quê? Porque a história deles foi apagada. Não tem museu da imigração com o número do barco, data, hora, dia. Não tem documento com sobrenome gringo, tinta dourada. Só tem o vazio. Eu mesmo sou assim e tem muita gente que vai se identificar. Porque a parte da minha família inteira, da minha mãe, é negra. Gente que trabalha pra caramba, corta um dobrado, mas carrega uma ausência ali que eles não escolheram. A gente não sabe de onde que a gente veio, a gente só nasceu ali. Se veio de navio negreiro, se fugiu, se foi vendido, se foi esquecido por conveniência, não tem certidão de nascimento, não tem busto na praça, não tem retrato em sépia com aquelas molduras de madeira. Tem só a pele, né, e o peso. Enquanto alguns herdaram o orgulho da invenção, outros herdaram a dor do esquecimento. E aí, meu amigo, esse silêncio virou vergonha. A vergonha virou silêncio de novo. E assim foi passando de geração em geração, como se fosse uma maldição que ninguém tem coragem de quebrar. A gente sempre ouve isso aí: não, isso é passado, deixa isso aí pra lá. Mas não é, gente, isso aí é ferida aberta, mas aquelas de verdade. E o pior, tem gente que olha pra esse buraco aí e tem a audácia de se achar superior, como se ter sobrenome europeu fosse um negócio de pedigree, como se a dor do outro fosse uma bagagem de mão, como se a nossa mistura fosse defeito, quando na verdade é o que segurou esse país de pé. Então, se os seus avós te contaram uma mentira bonita, talvez os avós dos outros nunca tenham podido contar verdade nenhuma. E tudo isso moldou o Brasil. Porque se você entendeu o que eles apagaram, agora é hora de entender por que a gente improvisa até hoje. Agora que a gente já entendeu quem veio pra cá e por que veio, tá na hora da gente responder uma das perguntas que pode ser a mais importante de todas. Por que o Brasil ficou desse jeito, né? Porque se você parar pra pensar, essas histórias da imigração, escravidão, essas paradas todas, não é só passado, né? Ela explica muita coisa que a gente vive até hoje. Esse país, ele nunca foi feito pra funcionar pra todo mundo. Ele foi feito pra render pra poucos. Enquanto os Estados Unidos estavam lá fazendo constituição, fazendo faculdade, criando a identidade nacional, o que a gente tinha aqui? Ó, engenho, tinha exportação e um povo largado aí sem planejamento nenhum. A lógica era muito simples. Explora tudo, manda pra fora. E quem ficou aí? Quem ficou aí? Se vira, meu filho. E aí, com o tempo, o improviso virou nossa cultura. A gambiarra virou piada. E depois virou o símbolo nacional. Mas, gente, isso não é porque o brasileiro é malandro, não. É porque a gente não tinha manual de instruções. A gente ia fazer o quê? Você quer um exemplo prático disso aí? Em 1870, o Brasil tinha menos de 10% das crianças na escola. Na mesma época, o Canadá já estava com o ensino público em expansão. A Europa já estava abrindo biblioteca. E aqui, gente, a gente não tinha nem luz direito. Você queria estudar, mas a escola ficava sem luz, ou então quando chovia, meu filho, você ficava lá debaixo da goteira. Como que estuda desse jeito? Você queria abrir um negócio, mas o imposto era alto. E o alvará parecia um teste psicotécnico, né? Nossa senhora. E o sistema também travava mais do que aquelas impressoras que ficam...
Você queria só consertar um chuveiro, por exemplo, mas o fio que você usava era vendido no metro e vinha enrolado num cabo de vassoura. Você tá entendendo? E aí que vem o jeitinho. Não porque o brasileiro é picareta, mas porque, para sobreviver, é o único caminho. Sabe o que é isso? É herança institucional. É um país que nunca cuidou do próprio povo, só cuidou da terra para poder pegar os negócios e exportar para os outros. E aí, com o tempo, isso foi virando cultura. Hoje em dia, a gente se orgulha das maiores gambiarras. A hora que a gente prega uma havaiana lá com prego e funciona, é uma alegria tremenda. Mas sabe por que a gente fica tão feliz? Porque isso funciona. O improviso brasileiro virou eficiência emocional. A gambiarra virou arte. E a ausência que a gente tem virou estilo. Mas isso é bonito? Isso é triste? Talvez seja os dois. Mas uma coisa é certa: ninguém ensina criatividade igual o caos. Tem gente que olha pro Brasil e só vê bagunça, só vê atraso, só vê improviso. Mas talvez seja porque estão olhando com o filtro errado. A verdade mesmo é que a gente não teve a chance de nascer em berço esplêndido, como diz o nosso hino. A gente nasceu em terreno baldio, sem manual, sem herança, sem rede de apoio, com gente empurrada de lá, esquecida daqui e deixada no meio para se virar. Mas você já reparou que esse país aqui é diferente de tudo? O povo aqui não aprende receita, o povo aqui inventa prato. O povo aqui não decora caminho, o povo aqui abre trilha. Aqui não espera manual, a gente adapta com o que a gente tem. A gente não é descendente de império, a gente é descendente de recomeço. Nosso sobrenome não é da nobreza, né? É da resistência. A gente não construiu castelos, a gente construiu um puxadinho com alma de palácio. E tem muito mais beleza em puxadinho cheio de afeto do que em muito sobrado vazio por aí, viu? E sabe o que mais? Lá fora o luxo é silêncio, né? Aquele negócio assim, sem pintura nenhuma, é simetria. Aqui o luxo pra gente é bagunça boa. É mesa cheia de gente, é o povo rindo até as taquaras tudo, é história contada 3 vezes e quem conta um conto aumenta um ponto. Enquanto muito país por aí tem orgulho de pedra, né, que virou catedral, o nosso orgulho é da mão que empilhou tijolo sem luva, do braço que carregou balde de água morro acima e do colo que embalou criança e sonho ao mesmo tempo. O Brasil não é o que sobrou, não. O Brasil é o que sobrou e ainda teve coragem de sorrir. E você não é neto de rei na sua regressão, falou assim, não. Você é neto de quem que aguentou o tranco. E eu vou te falar, meu amigo, que isso aí é muito mais bonito. Agora que você já sabe disso tudo, eu acho que você já pode parar de ficar repetindo essa história aí, né? Não é pra você sair brigando com seus avós, não. Por que você não me contou? Não, é pra você entender. Eles contaram a parte bonita que deu pra contar. Mas agora a gente tem condição de contar a história inteira. Porque o que eles fizeram foi sobreviver, foi criar a família com o que tinha, foi recomeçar num lugar que nem queria eles direito nada. E vamos combinar, né, gente? Isso é muito mais bonito do que qualquer sangue europeu. Então faz o seguinte, ó. Pega esse quebra-cabeça com peça faltando e começa a montar ele, mas vai com coragem. Pode até, inclusive, começar a montar sua árvore genealógica, né? Com as verdades que ninguém teve coragem de contar. Porque a história que você conta hoje é a verdade que alguém vai repetir amanhã.